Oi, pessoal, sou a Juliana Cunha. Estou aqui no nosso podcast da Ironmind, junto com o Rodrigo Jorge, atleta Ironmind, Roberto Lemos, head coach da Ironmind, e hoje a gente recebe a Júlia, que é nossa coach também, atleta, e a gente está aqui para bater um papo sobre esporte, treino, performance e a vida muito mais além do que a gente faz aí nos nossos treinos. Aqui é história e vida real. Então vamos lá. Júlia, conta um pouquinho para nós, além de coach e atleta, né? Como que é assim? Como é que tu começou nesse esporte? Há quanto tempo que tu faz? Bom, vai fazer aí, acho que em torno de uns 18 anos que eu tô no triatlon. E, na verdade, comecei no final da faculdade. Eu tava quase pra me formar. Eu sempre fui muito adepta de fazer esporte, assim. Acho que até incentivo da minha mãe. Então, sempre ela me botava na natação, ginástica olímpica. Aí teve aquele mito, ginástica não vai te fazer crescer, né? Minha Sim. estatura não é das mais favoráveis, vamos dizer assim, pra ser uma pessoa alta. Daí já me tirou, colocou na natação. Então nadei, mas nunca fui atleta de natação, não competia, mas Aham. gostava. E tudo que ela me colocava, eu gostava, independente do esporte, assim. Aí na faculdade, eu fiz faculdade de educação física, totalmente envolvida com esporte. Minha mãe na época até me incentivou, que é uma raridade, porque isso faz o quê? Eu me formei em 2010. Ou seja, quase 30 anos atrás, vai, 25, 26. Então, não era uma profissão assim que os pais incentivavam tanto, mas minha mãe me apoiava muito, que ela via que eu tinha uma veia para pro esporte, assim, né? Então, eu acabei fazendo faculdade de educação física e na faculdade eu conheci uma triatleta aqui de Florianópolis, que é até amiga de todas nós, que é a Mariana Borges de Andrade, Uhum. e ela já treinava, então ela começou, isso foi em 2008. E ela já fazia, se eu não me engano, ela começou ali por 2004, 2003, talvez, alguma coisa assim. E acho que daí na época talvez até o Roberto já conhecesse ela, né? Enfim. E aí ela era minha veterana na faculdade. Uhum. E aí ela começou a me incentivar ali, eu gostei, já corria. E aí comecei a treinar ali com ela treinava com um professor nosso da faculdade. E foi ali que eu comecei. Só que logo no início, Isso lá em 2008. lá em 2008, só que favorecia muito, além da minha mãe sempre me incentivar, eu tenho um tio que também foi ciclista. E até hoje ele tem uma empresa que envolve isso, né? Enfim. E ele também me incentivou na época, me dando a primeira bicicleta e Olha que tal, então legal. aquela coisa toda. Aí eu conheci o Roberto por ele. Ele me indicou, a assessoria Iron Mind já Oh, existia. vamos dar um salve aí pro tio. Isso. E aí, na época, eu conheci o Roberto, daí eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Roberto, não sei nem se ele vai lembrar, foi numa track and field. Se eu não me engano, ou eu fui a Jurerê, eu já não tenho muita certeza, mas foi em alguma coisa assim, ou foi num treino Foi a presencial, Jurerê. foi em Jurerê. Eu me lembro de ti numa É, prova de triatlon lá em Canasvieiras. Tu lembra, Roberto? Lembro. Ela era bem novinha, assim, eu me lembro que eu ainda comi uma manga imagina. antes da prova, passei super mal, mas eu me lembro de estar naquela função ali, acho que tu ganhou a prova, alguma coisa assim. Não, eu não lembro assim do. Mas eu Aham. lembro daí eu conversei com o Roberto, porque o meu tio falou do Roberto e tal. E aí ali começou. E. E aí não parei mais, assim. Então, desde 2008. E aí comecei bem devagarinho, assim, aquelas distâncias mais Mas tu já curtas, sabia tá? nadar, porque tu já tinha Já sabia feito, nadar, né? mas era bem cru, assim, né? Porque nadar no Aham. mar é bem diferente de Tu nunca tinha piscina. nadado no mar. Não, pra treinar assim, não. Sim, Fui lá, daí eu fui aprendendo devagarinho. bacana. E aí hoje, assim, de todos os anos que eu tô, que vai fazer quase 17 para 18 anos, acho que a maioria dos anos eu treinei com o Roberto. Mas antes de treinar, passei por outras assessorias ali Sim. também. Acho que até no início eu não treinei contigo. Eu acho que eu lembro que eu treinei ali antes, até com a Mari mesmo, enfim, né? Que ela Aham. se formou logo depois na Ah, sequência. Enfim, mas eu aprendi hoje, eu tenho assim, eu tenho meio que tudo anotado, eu tenho no meu computador assim. Sério? Isso é legal. Desde 2008, desde 2009 que eu comecei a competir. Eu comecei em 2008, mas para fazer provas em 2009. Eu tenho todas as provas anotadas e todas as Nossa, colocações e às vezes até o que aconteceu, assim, tipo meio que um diário até agora. que legal, Até, né? então Oh, tá, eu vou lá no computador eu vejo, meu, essa sério. prova aqui. E eu fiz no início muita prova de corrida. Aí muito short, enfim, daí fui evoluindo ali, daí isso a gente pode
Foi o que a gente falou no outro episódio, né, Rodrigo? Tem que ter um talento para ser atleta, né? Porque não é só o talento da performance, mas é tudo isso que tem junto, né? Poxa, tá anotando há quantos anos? 20 anos? Não, 18, né? 18 anos, é Tem um muito amor legal, especial, talvez um carinho especial por aquilo, né? né? E o que que tu lembra da Julinha, Roberto? Então, eu lembro bem desse dia mesmo. Eu tava treino ali no sábado, no mesmo lugar ainda, onde a gente dá treino, ainda se chamava Restaurante Taiko, que é o local onde é largado o Ironman Brasil. E aí, o que chamou atenção, claro, e não é uma atenção negativa, né? É que os dois pais vieram e eles falaram comigo, né? Eles vieram falar comigo. Tu Ó, tinha quantos anos, Julinha? Não, pro triatlo já era até meio velho, né? Digamos, eu tinha uns 20 já. Mas 20 eles, pra eles 21. fizeram questão de falar, e ó, que é a nossa filha, a Júlia, e aí eles, enfim, né? Foi legal porque mostra, assim, o cuidado deles como pais, né? Assim, interessados em fazer pra ela uma coisa legal. Quantos E- pais já te procuraram por um filho assim, já adulto, talvez, né? Talvez então, não muitos, nem Roberto. foi a primeira vez, assim, já aconteceu de, assim, com crianças, né? Mas, assim, com uma pessoa que já, não que ela fosse, assim, uma pessoa muito adulta, né? Porque a gente ainda considera ali essa fase de faculdade uma fase meio transitória, né? Mas eu achei legal, assim, que foi o cuidado deles, e sim, eles vieram super recomendados, o tio deles já me conhecia, né? Ele tem uma loja aí de ciclismo aí, provavelmente a mais tradicional aí da cidade. Qual é o nome E da loja, então? Só para deixar Bike Dream. salve aí para Bike Dream. Incentivou. E eles, claro, então veio essa recomendação. E foi uma coisa legal porque a Júlia começou a treinar comigo, mas depois ela fez uma experiência que eu acho muito legal, assim, que agora ela falou que treinou com os treinadores, mas ela fez uma outra experiência que foi muito legal, que eles na faculdade tinham uns colegas, então, a própria Mariana, tinha mais um outro lá, e eles se juntaram, os três, e formaram uma assessoria. E foi muito legal porque eles tiveram essa experiência, né? E aí eles trabalharam um tempo ali, enfim, né? Que foi muito legal. Depois cada um foi para né? Uma coisa diferente, né? Mas a Julinha, ela tem uma característica que ela foi fazendo tudo, né? Ela foi experimentando tudo, né? Então ela começou com prova curta, fez corrida, fez travessia, fez, sei lá, pedalou, fez muita coisa assim. Do Atlas terrestre. Bom, Isso. era do Atlas terrestre, hoje nem fala É. mais isso, mas do Atlas. Então ela foi mesclando tudo, ela tinha essa capacidade, assim, né? E ela foi, no início, assim, eu até achei isso uma época, né? Assim, que, pô, ela oscilava muito, né? Às vezes ela tava fazendo um tipo de prova, depois ela tava fazendo outra prova, depois ela fazia Ironman, depois ela fazia. Eu achava aquilo, pô, né? Ainda falei pra ela, pô, Julinha, tu tem que focar em alguma coisa, mas eu acho que isso é só a minha maneira de pensar, né? Ela foi mesclando, mas o que eu pude identificar é que ela sempre continuou, ela nunca parou, né? Ela só mudava um pouquinho o foco, ia fazer outro tipo de prova, outras experiências, e assim, eu percebi logo no início que o talento dela não era só fazer lá Ironman, ou triatlo, enfim, que ela tem facilidade para o esporte, mas ela gostava realmente de estar fazendo, né? Então ela estava curtindo aquilo. Tem a veia esportiva, que ela disse que a mãe dela identificou nela e por isso que incentivou, inclusive. Ela não tava ali, assim, tipo, uma obrigação, ou pescando uma coisa, vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar, tu entende? Ela fazia porque gosta, ela sempre gostou. Ela gosta de treinar, ela gosta de estar ali treinando, ela não gosta, aquilo ali pra ela não é um sacrifício, sabe? Claro que tem treinos que são duros, mas assim, ela não tá ali, tipo, pô, sabe o que eu tô fazendo aqui, sabe? Ela tá sempre bem, né? Acho que isso é uma grande qualidade aí. Não, até se eu não treino, ou se eu não tenho uma rotina vinculada ao treino, eu não me identifico, assim. Parece que daí tá faltando alguma coisa na minha, até na vida mesmo, assim. Daí meio que desgringola o resto. Não é nem estar treinando bem ou ir na prova bem. Isso hoje pra mim até é o de menos. Já tive, claro, minha fase de querer performar e ganhar e tal. Mas hoje é até isso, assim, eu vejo que quando eu não treino, claro, a não ser um problema de saúde, alguma coisa assim, ficou doente, enfim. Mas se eu não encaixo na minha rotina, o resto parece que não faz sentido. Então, realmente tá dentro de mim o treinar, o esporte, assim, em si, né? E eu tive várias fases mesmo, assim. Mas foram muitos anos que eu fiquei fazendo ciclos de Ironman, que foi um negócio que
que me picou mesmo, e daí foi com o Roberto, acho que a maioria dos Ironmans que eu fiz foram Quantos Ironmans, Júlia? treinados, Conta aí pra gente. foram 9 Ironmans completados, eu larguei 10, esse 10º eu falarei depois até sobre, mas eu fiz 9 completados, e acho que, nunca contei, mas a maioria foi treinada pelo Roberto. A maioria foi treinada pelo Roberto. E o lance é o processo do treino ali que eu gosto. A prova mesmo no dia é a cerejinha do bolo, mas o treinar pro ciclo ali é muito legal. Mas, Ju, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Sim. Juliana. Em relação à cerejinha do bolo, o que você já teve de títulos aí, Juliana? Conta um pouco pra gente, que eu acho que ela teve uma É uma carreira de vitoriosa, sucesso, né? isso aí. Assim, conta um pouquinho aí, acho que Ah, é eu, legal. não- As pessoas... eu confesso que... Apesar da tua humildade, que eu sei que você tem, né? É isso Mas aí, é isso legal aí. falar um pouco, né? Eu não sei exato, assim, a todas, nem foram tantas, assim, vitórias, mas eu fiquei bastante vinculada que a gente tem uma federação muito forte aqui no estado, né? Então, fui várias vezes ali campeã catarinense, que é um ranking que eu sempre fazia, ainda faço até. Então, ranking ali de triatlon, de duatlon, tinha de aquatlon, fazia tudo. E era bem legal, assim. Até hoje tem, super legal até para as pessoas que estão começando, acho que vale muito a pena o ranking aqui da FETRISC. Mas não lembro quantas vezes, mas fui bastante vezes ali campeã catarinense. No Ironman, eu já fui... Aí eu peguei vaga pro Mundial, pra ir pra Kona, que era um grande sonho que eu tinha. E aí eu consegui, mas depois, assim, eu batalhei. Olha, eu batalhei, porque tava difícil. Eu acho que ainda é difícil, né? Não é nada fácil, mas... Eu lembro que eu fiz vários anos, eu batia na trave, assim. Batia na trave, daí não rolava vaga, ou a vaga era uma vaga só e a menina pegava, enfim. E aí uma vez eu consegui, que foi em 2017, então tive esse mundial aí, e que era realmente uma vontade, era ir meio que... E eu tenho isso... Eu consigo ver bem nítido, assim, esse meu objetivo, eu completei, fui lá, fiz esse Ironman e tá feito. Eu não tenho a ambição de voltar lá. E aí é uma coisa que eu comento muito, porque eu adorei ir pra lá, enfim, é surreal a ilha lá de Kona, né, no Havaí. Mas não tendo a performance de ser campeã mundial, por exemplo, que tem umas meninas aqui no Brasil que têm essa capacidade, eu acho que se eu tivesse essa capacidade física, eu iria de novo. Pra tentar isso, que daí é um outro objetivo. Como eu sei que eu não tenho realmente essa capacidade hoje, é difícil mesmo, fisicamente mesmo, é difícil. Aí, pra mim, eu fui fazer uma vez e realizei, é isso, tá entregue, e aí ficou por isso aí. Agora, o 73, de ir pra Mundial de 73, eu já acho uma coisa mais recorrente, assim, de tu ir. E você já ganhou categorias também? Eu ganhei de Group, 73, mas de 73. Ironman não. De Ironman nunca ganhei a categoria. Do Ironman não. Mas 73 eu já ganhei. Legal, legal. É. Acho que você é uma grande inspiração para muita gente, hein, Julinha? Eu mesmo, antes de conhecer a Julinha, quando comecei no triatlon, já era uma inspiração. Sempre falei para ela, né? Assim, de ver ela treinar com aquela garra, com aquela determinação, sempre ali séria. E para mim até, eu fico muito contente que hoje a gente treina junto, de alguma forma. Você é nossa coach também. E a gente está aqui. E eu quero, acho que, com certeza, muita gente que está assistindo poderia falar o mesmo que eu falo, que eu tô te falando aqui, que é de você ser uma inspiração para muita gente, Julinha. Não, é até difícil pensar, eu nunca penso isso assim, as pessoas vão se inspirar, né? Até essa aí tá uma veia que eu não tenho, que é uma veia de ser, tipo, influenciar as pessoas, né? Realmente é difícil, eu sou mais tímida, assim. Mas isso é engraçado, tá bem dentro de mim esse lance de treinar concentrada que tu comentou, né? E eu sempre treino, mesmo hoje sabendo que talvez eu tô numa fase de vida completamente diferente do que eu tava quando eu comecei, ou quando eu tive meu pico de performance, vamos dizer assim, mas eu ainda treino sério. Eu sempre vou competir com vontade. Se eu treinei bem, eu sei que eu tô bem treinada, eu vou ir lá pra ganhar. Então, isso tá dentro de mim mesmo, é uma coisa meio natural. Eu não consigo ir, assim, muito pra brincadeira, assim. Eu vou... se eu não treinei direito, beleza. Daí eu vou lá e completo, também tá tudo certo. Mas quando eu treino sério, eu vejo que eu treinei bem, então eu vou ver se eu consigo ganhar. A Julinha quer ganhar até nos treinos, na piscina, né? Ninguém
ouse querer chegar na frente da Julinha na piscina, né, Não, Roberto? eu acho até que é o contrário, assim, a Julinha, ela inspira, mas ela também acaba criando uns problemas, né? Houve uma época, assim, que ela quebrava com todo mundo ali na Beira-Mar Norte, né? Porque é um lugar que todo mundo corre aqui em Florianópolis, então é um lugar muito popular, todo mundo, assim, que gosta apenas de correr, até nem é atleta, se exercita ali, né? E ela sempre treinou muito ali, né? Por morar perto, enfim. E ela, né, fazia os treinos intervalados, assim, e tem sempre aquela coisa, assim, do machismo, né? Assim, o homem tá ali correndo e daqui a pouco passa uma mulher, né? Pequenininha, assim, né? Aí passa correndo, assim, e é difícil. Os homens não aceitam e aí tentam passar dela e aquela coisa toda. E a mesma coisa acontece na piscina. Só que lá na piscina, ela tem um temperamento, assim, de fazer exatamente o que é para fazer, entende? Então, ela não é competitiva no sentido, assim, de passar de outro, né? Mas ela faz como tem que ser, né? Ela treina Sim. certinho e firme. Então, geralmente o pessoal tenta passar dela, né? E aí no final quebra, né? E ela consegue chegar no final, mas não é porque ela é competitiva, mas porque ela fez certo. É, porque os outros erraram. Isso aí. Alguém Aí tá legal. queimou o cartucho antes Antes da do hora, tempo, né, né? Roberto? Aí tá certo. Aí ela tá dando exemplo, né? E como Aham. que se faz, né? Por isso que é uma grande atleta, né? Exato. Eu acho que é importante a gente deixar aqui, né, gravado pro pessoal em casa e saber, quem quiser levar para seus filhos, né, e é uma história de vida, de sucesso, né, e que a gente pode atribuir, então, a tua aptidão, né, que isso aí tá claro, desde Sim. sempre a tua mãe conseguiu perceber, mas só aptidão sozinha também não adianta, né? Foi um ambiente favorável, né, então, ó, os teus pais, a influência deles, acho que isso aí conta muito, é importante a gente ter isso como consciência, pais que estão por aí assistindo, É. né? E eventualmente a gente, enquanto assessoria, saber, né, que isso aqui está dentro do ambiente que a gente precisa, no mínimo, deixar um ambiente favorável para que aquilo aconteça. E claro que essa tua dedicação ao longo do tempo aí que tu percebeu que aquilo estava e aí pega no tranco, né? Então vai indo uma coisa puxar a outra. Uma coisa que é legal de falar, até tava comentando com um aluno meu recente isso. Ele tem uma filha pequena e tal. Tu deixar a criança ou o adolescente, enfim, fazer o que ele está a fim de fazer. Uhum. Por exemplo, eu tinha comentado ali, minha mãe me colocou. Claro, daí eu não tinha. Eu não sabia, como é que eu vou dizer assim, ela ainda tomava conta de mim, né? Era bem Aham. pequena mesmo. Então, claro, ela me colocar na natação foi uma ideia dela. Sim. Enfim, mas gostei. Ah, botou na ginástica, Isso. gostei. Aí fui ficando maiorzinha. Comecei a jogar futebol. Jogava muito bem, ela viu que eu jogava legal. Eu joguei futsal também. Tanto ela quanto meu pai. Falo minha mãe, porque a gente até pega com mãe. Aham. Mas enfim, os dois, tanto minha mãe como meu pai, até hoje. E aí os dois viram que eu jogava legal. Eu comecei a jogar futebol. Joguei por muitos anos. Joguei futsal e futebol de campo. Aí aquela coisa, não tem futuro. Porque isso tudo que eu entrava, eu treinava pra treinar sério. Aham. Mas daí o futebol mesmo, até hoje, a gente vê que futebol feminino não tem futuro, assim, é difícil. Não tinha escolinha para meninas, enfim. Agora que tá num caminho. Mas tu vê, Mas que né? vai levar um tempo ainda para isso capitalizar, já, né? Então pensa 15, 16, 17 anos atrás. Então aí ali também não foi. Surfei. Fui surfista não sei quanto tempo. Só que também, surf também... Aí só que o surf eu tive um problema, eu tinha medo de onda muito grande. Aí pra mim já foi meio ruim, mas tem um lado positivo. Pro triatlon hoje ajuda. Sim, Então com tem tudo isso. certeza. Até eu encontrar o triatlon. Sim. E aí, quando eu encontrei o triatlon e vi que... Não que eu vou te dizer que financeiramente vivi do triatlon, não Aham. isso, mas ele me abriu portas para as outras coisas, que é o que eu Sim. trabalho hoje, né? Então, Exato. E aí a gente chega na Iron Mind, E né? aí a gente chega na Ironman. E aí trazendo essa história das crianças, dos adolescentes, e eu tô vendo que tem um movimento muito grande em relação a jovens procurando uma prática de esporte que é um pouco diferente de, pelo menos, quando eu era mais jovem, né? A corrida, o triatlon, assim, né? O Roberto tem uma experiência grande a respeito disso, pode contar um pouco para nós, né? Como é que é o início do atleta já num Ironman ou numa prova, assim, de Sim. mais... de endurance, né? Sim. Então, quando a gente fala ali, muita gente remete assim a Iron Mind ou Iron Man, né? E na realidade é só uma maneira de explicar, né? Claro, eu tenho essa paixão pela prova, né? Na Iron Man, a Iron Man na realidade é uma marca, né? Mas que também foi uma marca que é pioneira no esporte de triatlon, né? O triatlon até existe um pouco antes do Iron Man.
E, na realidade, o que eu gosto mesmo é do triatlo. O Ironmind é pela questão de você entender que o que o esporte traz, que é algo mais do que só o esporte, né? Que é essa mentalidade, né? Que é o que a Julinha tem, por exemplo, naturalmente. O talento dela não é um talento, assim, de VO2, de fibra muscular, não é isso. Que ela tem, o talento do triatleta é o talento de gostar de treinar. Esse, se puder isolar lá qual é o gen que tem que ter lá um triatleta. Ele tem que gostar de treinar. Se ele gostar de treinar, ele vai se dar bem no Eu triatlo. me lembro da outra fala do Rodrigo, né? Que ele ia relaxar quando ele ia pro treino do ciclo do Ironman, né? Então, imagina, cara, olha que você é surreal para imaginar uma coisa dessas, né? É Uns uma... desesperados e outros felizes, né? Como é É que ali que tu pode, né? encontrava o teu equilíbrio, né? Então é isso. É. E a Júlia, ela tem bem esse perfil, né? Porque o triatlon, ele é um esporte, ele é muito maior do que o Ironman, é muito maior do que uma marca, do que um tipo de prova, né? E muita gente hoje enxerga, né, o Ironman, né? A gente fala Ironman, mas a distância longa, né? Como sendo, assim, o ponto mais alto, né? E não necessariamente é o ponto mais alto. Tem atletas que se dedicam, por exemplo, a provas mais curtas e focam naquelas provas mais curtas e tentam ficar cada vez melhores, né? E nós que entendemos, a gente, claro, é profissional do esporte, como treinador também, né? A gente sabe como é difícil, às vezes, fazer uma prova curta, por exemplo, bem feita, né? É cheio de detalhes, né? Você tem que ter cada detalhe faz diferença, tipo uma transição. 30 segundos no Ironman faz pouca diferença, mas no Exato. sprint, né, no Yes. Olímpico, pode te valer Sim. uma posição, um pódio, Isso. alguma coisa assim, Lin. Isso não desmerece nenhum dos tipos de atleta, né? Então, tanto o atleta de longa distância, pô, é legal, é uma grande experiência poder fazer uma prova de longa distância, aquilo vai fazer com que ele, pô, é difícil de completar, né? Mas um sprint triatlo é muito difícil também, né? E porque você se dedica para fazer ele da melhor forma, né? Então, não tem como você comparar, né, as coisas, né? E aí, em relação às faixas etárias, né, que a gente estava comentando, que a Júlia começou já numa distância, foi isso, né? Tu começou já numa Começou com distância mais 20 anos longa? ali É. e já fazendo longa distância? Não, eu demorei um pouquinho. Não, mas relativamente pouco, eu já acho pouco, mas eu comecei nas curtas, tanto que eu fiz bastante corrida de rua, short, duatlon, aquatlon, mas ali com 2 anos de triatlon eu já fiz o primeiro 73. Sim. Mas até que, assim, hoje eu vejo pessoas fazendo mais rápido ainda as coisas. Atropelando mais, eu acho, né? Mas daí é do Eu ponto fui de um. vista... Eu fiz em 1 ano e meio, né? Não, mas daí Eu- tu já tava mais velho. Ah, sim, eu fiz o primeiro, eu tinha 40 anos, eu comecei com Não, mas daí 38 é ali, outra, mas eu... mas daí é outra fase, é outro momento de vida que tu tava. Eu era bem mais nova. Perfeito. Eu digo das pessoas mais novas, né? Que começam ali, acho que da faixa etária da primeira, que é 18, 24, vamos dizer. Eu acho que é até interessante uma pergunta para o Roberto e para vocês, assim, que são técnicos hoje, que eu acho que antes eu não via jovens procurando fazer um Ironman, de fato. Isso, porque é um isso compromisso aí, é isso aí grande. que Sim. E hoje eu tenho visto, a gente vê que cada vez mais tem nos age groupers ali de 18, 24 anos, cada vez tem mais atletas né? fazendo e cada vez eles performam mais, inclusive. Recentemente Sim. a gente acha que teve no Ironman Brasil um atleta que foi top 10 que ele é da faixa ali do sub 24 horas, Sim. inclusive, né? Hum. E eu acho que não se via muito isso, porque Sim. por tudo que eu ouço da história, dos podcasts, né? Os técnicos antigamente primeiro falavam, não, isso ainda você tem que ficar mais velha para fazer, ou tem que ter mais anos de triatlon para Sim. fazer a longa distância, né? Uhum. Começa aqui na curta. Mas hoje parece que tem mudado um pouco isso, né? Como é que é essa dinâmica até para vocês e como é que foi para a Júlia, né? Porque se alguém perguntar, um jovem perguntar, eu quero com 22 anos fazer o Ironman, ela própria fez, talvez ali com 22, 23, ela fala, não, espera você ficar mais velho, né? Acho que mudou alguma coisa de fato? Sim, é que, Rodrigo, a gente está vendo num contexto, né? Então a gente tem que avaliar o contexto. A Júlia é uma coisa à parte, né? Ela é atleta, né? Ela é uma pessoa de Florianópolis, né? Então ela praticamente viveu toda a fase do Ironman, né? A maior prova da América Latina de triatlon é na cidade dela. Então Na ela porta da casa cresceu, dela, ela literalmente. cresceu vendo o Ironman. Então é mais natural que uma pessoa que mora naquele lugar olhar aquilo e dizer, puxa vida, olha só que legal, entende? Então a exposição que ela teve é muito maior. Então qualquer outra pessoa no lugar dela teria também essa vontade, porque enxerga aquilo,
né? Agora, uma pessoa que está num outro local que não tem o Ironman na sua cidade, ele até pode querer, mas ele está muito mais, primeiro, começando no seu contexto, no seu círculo, né? É mais difícil daí para mais quem dif- tá fora? Não é mais difícil, mas é que é mais natural ele começar com uma prova regional, uma prova que está na casa dele, né? Que é uma recomendação. Começa aqui brincando, uma prova comunitária, uma prova mais simples. Ela até fez, mas a exposição que ela teve é muito maior. E aí eu já te respondo a tua pergunta de por que tem mais jovens hoje fazendo Ironman mais cedo. A minha opinião é que é cedo demais. E não é porque é uma questão assim que tipo, vai fazer mal para a saúde deles, nada disso. Mas porque o tempo de maturação, né, de você desenvolver bem as capacidades e depois chegar num ponto que você poderia atingir uma performance muito melhor, né, com essa maturidade, seria mais interessante você galgar essas etapas. Tanto que os melhores atletas de Ironman, os que realmente ganharam as últimas provas de Kona, são atletas que começaram no triatlon olímpico, tiveram resultados, inclusive, expressivos, como campeão olímpico, né? O Frodeno, o Blumenfeld, né? E depois vão indo para provas de Ironman e conseguem se dar muito bem. Então, o caminho, tecnicamente, a gente já sabe que é esse. Não é uma invenção, assim, uma coisa meio de ranço do treinador. Não, você não tem idade. Não, ele sabe qual é o caminho técnico para chegar lá e quanto tempo demora. Isso não é uma coisa assim, não tem como burlar isso, né? A tecnologia evoluiu, mas o nosso corpo ainda é o mesmo. Há 30 anos atrás, o nosso corpo era o mesmo. Ele não evoluiu em 30 anos, do ser humano de forma geral. Então, assim, essa etapa, ela tá ok. O que acontece no Brasil? Hoje o Brasil é o país, né, do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que tem o maior número de provas da marca Ironman. Então, são muitas provas de Ironman, e essas provas têm muita exposição. Então, aquele atleta que está melhorando, né, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o quê? Qualquer esporte, né? Ah, eu vou fazer, sei lá, tênis, né? Eu vou querer ir lá no Campeonato Brasileiro de Tênis, é o que aparece, né? Se ele quiser ter algum patrocínio, onde que vai ser? Vai ser ali, né? Então, as provas de 70.3 hoje são as provas que mais aparecem na mídia. E são provas bem organizadas, com uma, né, com uma E eu estrutura... acho assim que tem muitos, talvez mais velhos fazendo, que são os pais, os tios, Sim, né, que acabam ser, influenciando os próprios mais jovens, da sua família, do seu Sim, bairro, sim, do seu com prédio, né? Onde eu moro, tem uma guria que acho que tem 17 anos. Ela me vê às vezes saindo para treinar, ela fala: eu vou entrar na faculdade ano que vem e aí eu quero fazer triatlon assim que eu Olha entrar na só. faculdade. Eu não entro ainda porque eu estou estudando para o vestibular, né? E aí toda vez que eu te vejo, eu fico com vontade de fazer, né? E aí acho que assim, quanto mais praticantes, no final vai influenciar também mais pessoas, né? e aí você vai tendo que entender. Então, é por isso que é importante ter essa orientação, né? A Júlia teve, né, a vantagem, né, de ela ser estudante de educação física na época, depois se formou, então ela já tinha essa visão, digamos assim, profissional, né, da fisiologia, de como funcionava. Então, ela entendeu logo no início que, sim, ela tinha que fazer provas curtas, ela tinha que mesclar um pouco, né? E que isso fazia parte do crescimento dela, né? Ela nunca pensou assim, vou fazer só Ironman. Mesmo quando ela fez a Ironman, ela terminava o Ironman e o que ela fazia? Fazia aquilo que, assim, naturalmente a gente recomenda, né? Faça ciclos para provas curtas, fique fazendo treinos mais curtos, com um pouco mais de intensidade. E ela sempre continuou competindo em provas de sprint triathlon e bem. E bem, então sempre buscando esse, né? E eu acho que isso é uma característica, né? E ela sempre busca coisas novas, eu acho muito legal. Até ela pode falar aí, né, Júlia? Fala aí dessa tua questão aí do CrossFit aí, que Ah, é verdade. é Mas uma deu pra coisa... vincular, ainda bem. Na verdade, eu tive várias fases do triatlo. Tive uns altos e baixos, que acontece. Muita gente acontece. Tem gente que faz o Ironman, e a gente até brinca que tem aquele depressão pós-Ironman, né? Que a pessoa fica meio, o que eu vou fazer agora? Era um grande objetivo, que é no primeiro semestre, né? A pessoa fica meio perdida, assim. E de fato, eu sempre continuava e fazia daí as provas mais curtas e tal. E aí, tive várias fases. Teve uma época que eu fiquei muito no trail também, na corrida de trilha e tal. Isso, é. Fiquei uns meses ali, enfim. E tudo é aprendizado, né? Hoje eu vejo que tudo valeu a pena, assim. Não me arrependo de nada. Bem engraçado. E o fato de que já troquei de bicicleta várias vezes, isso aí também... Ninguém nunca trocou mais que eu, isso aí é fato. Não tem apego nenhum às Nenhum. bicicletas dela, Minha né? mãe assim, de novo, Júlia, pelo amor de Deus, sossega.
E isso é pelas fases que eu tenho mesmo. Putz, vou parar de fazer triatlo agora. Daí eu fico com pena de deixar a bicicleta parada. E aí vendo, sabe? Assim, fica aquela coisa. Mas enfim. Mas nunca parei, de fato. Isso que é engraçado. E aí, agora, o mais recente foi o CrossFit. Eu comecei final do ano passado. Vai fazer aí... Não, em outubro faz um ano. Então, não é muito tempo ainda. Mas é uma modalidade que eu realmente me apaixonei. É muito legal. Ela é muito... Tu tem um desenvolvimento corporal muito grande, assim. No quesito de fortalecimento daí, né? Nesse caso. E eu estou conseguindo fazer junto com o triatlo, o que é muito difícil, porque o CrossFit, tu realmente, cada treino que tu vai, tu fica bem dolorido, assim. Daí é saber dosar as cargas, né? E eu até acho que ele já sei de gente na assessoria que já começou, então acho que até já incentivei. Tem uma outra aluna minha que começou, então viu que dá pra fazer e dá certo. É difícil, mas dá pra fazer porque é realmente um fortalecimento que tu consegue encaixar no triatlon, que a gente... É uma modalidade que a gente coloca ali pros alunos, a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer, porque no triatlon a gente já tem 3 modalidades, né? Então agregar mais um fortalecimento é difícil. Mas eu acho bem válido, assim. E aí é legal porque eu faço muitas coisas que eu faço na prática. Eu tento passar para os alunos meus que, né, tem o tempo ali acessível para fazer esse tipo de treino. Eu eu tô fazendo e tá dando certo. Então eu vou também dizer isso pros outros é um lado positivo de tu fazer a coisa, assim, né? E aí tamo no CrossFit também. E acho que... Crossfit? E aí e tá dando certo. Ô, Júlia, uma pergunta aí, acho que interessante. O que você acha que é mais difícil para mulher fazer triatlon do que para homem? Você já, nesses 20 anos aí de triatlon, o que você já percebeu? E hoje também como coach, que você tem alunos e alunas, né? Fala da sua percepção como atleta e depois como coach. Bom, isso eu até posso falar de algo que eu mesmo passei. Eu tive em 2019 um distúrbio hormonal. Eu tive... Que daí é um processo que algumas atletas têm, até de alto rendimento mesmo, tem às vezes, que a gente fala que é uma menopausa precoce. E eu tive isso em 2019. Só que eu demorei a diagnosticar, assim. E aí porque tu vai tendo alguns, vamos dizer assim, sintomas que tu vai achando que é normal. Tô mais cansado, não tô dormindo muito bem, mas é do dia a dia, daí tu vai deixando passar. Aí eu tive o meu ciclo menstrual interrompido, mas tu também acha que é percentual de gordura que tá baixo, enfim, alguma coisa assim, e tu vai levando, mas no final das contas, eu só não tive uma fratura por estresse, que aí às vezes acontece, a pessoa tem a fratura e daí, opa, não, meu corpo tá realmente dizendo alguma coisa aqui. Eu só não tive essa fratura, mas por muito pouco, porque quem me conhece, sim, e já me viu pessoalmente, eu sou uma pessoa que sou forte, assim, de musculatura. E aí, essa musculatura segurou pra dar fratura, mas eu tive algumas lesões, assim. Vi que meu corpo não tava mais recuperando. E aí, eu descobri essa menopausa precoce. Tive que parar de treinar, realmente parar de treinar. Tive uma inflamação dentro do meu corpo, assim, que se eu continuasse treinando, ia desgringolar tudo mesmo. Aí eu tive aí um cardiologista, uma ginecologista, que me auxiliaram na época. Tive que fazer reposição hormonal, então até fazer reposição eu nem poderia competir, no caso, assim, nem tinha Nessa época condições. você estava correndo pelo Pro. Foi depois. Foi depois? Foi depois. Eu corri pelo Pro em 2019, eu já tava meio mal, mas eu não sabia. Eu fiz 2019 inteiro correndo no Pro, me sentindo mal, mas indo na garra, assim. No Pro do Ironman Brasil, né? Do Não, Ironman eu até hoje eu fico, cara, eu não 70.3, sei pra quem como não é que sabe, eu fiz né? aquela prova. Eu tava pesando quase 60 quilos. E assim, eu não sou uma pessoa levinha, porque eu sou mais pra fortinha mesmo, assim, mas o meu peso hoje é 52, 53. Eu cheguei a pesar 60 quilos. E não de comida, né? Era o corpo inflamado, assim. E aí eu larguei o Ironman, eu tava com quase 60 quilos, eu não sei nem como é que eu fiz aquela prova. Aí foi na cabeça, né? Tu insiste naquilo ali, né? Aí eu parei, aí 2019, e aí depois veio a pandemia também. E aí, que foi a minha sorte, digamos assim, que não tinha prova. E aí foi onde eu me tratei. Então, na verdade, ninguém viu. Foi um negócio meio por trás das câmeras, né? Ninguém viu o meu sofrimento. Eu quase não treinei. Eu ficava treinando, assim, até os meus médicos falaram, não, se tu ficar sem treinar, tu vai ficar doente da cabeça.
Então, tu treina 1 horinha por dia, de 40 a 1 hora, muito leve, mas muito leve mesmo. E foi quando eu quase não treinei triatlon até nessa época, porque eu corria, daí eu criei um ciclo de amizade, isso é muito legal. Que eu saí um pouco da bolha, porque o triatlon acaba sendo, né? Quando tu tá super bem, é legal, mas quando tu não tá, daí tu fica, cara, preciso de, tipo, mas eu fiquei ali meio ainda, porque eu sempre já tava como treinador e tal, então eu fiquei um pouco ali trabalhando com isso, claro que eu gosto, mas eu saí um pouco daquela bolha e criei até umas outras amizades onde eu caminhava em vez de correr, até eu conseguir realmente me tratar, fiz a reposição hormonal e tal, e aí reverteu tudo. Eu tive uma osteopenia, eu cheguei a ter quase uma osteoporose. Olha só. E É. então e aí assim, E isso é uma questão da mulher. da mulher, isso aí só a mulher que vai, assim, que pode chegar a passar. Não digo que o homem não possa ter uma fratura por estresse, um negócio, mas não é isso que vai levar no homem, no caso, né? Na mulher e às vezes, assim, eu tenho alunas que vêm me relatar, tô muito cansada, porque daí o legal às vezes, a treinadora ser mulher é que tem alunas mulheres que têm vergonha de falar com o treinador homem, né, sobre. Isso. É. Acho que também tá caindo um pouco por terra, as pessoas estão falando um pouco mais, então acho que também tá. Mas de falar que, na minha TPM eu fico mais sensível ou não rendo tanto. E às vezes não quer dizer pro treinador, entendeu? Sei lá, tem vergonha. E não rende mesmo. Tem gente que sente muito ali naquela fase ali. E tem que fazer um treino mais leve ali. Senão não adianta nada. Daí tu não recupera, né? Enfim, o corpo responde de um jeito diferente. E a mulher tem muita oscilação, né? O homem não tem. É num mês, né? Ah, é um muita mês, oscilação, né? é um negócio absurdo, assim. Eu sou uma pessoa que não oscilo muito e ainda assim tem uma coisinha ou outra. Eu tenho aluna que oscila absurdamente e é compreensível, assim. Então, Tem E mulheres aí tem que que têm muitas cólicas, inclusive, Tem, né? não, E aí, como é que vai treinar? Assim, é uma coisa deve ser difícil. Mas ali, é né? a própria disposição para o treino também. É. Quantas vezes a gente ia nadar lá e assim vai, faz tiro para 1,30, daqui a pouco tá 1,41, 45. Cara, mas tô fazendo a mesma força. A mesma sensação mesma de esforço força. e não vai. Ou o batimento já tá mais É. alto. É. Naturalmente o batimento fica mais alto mesmo naquela semana ali. Então. E sair para treinar, para pedalar, ou para correr como mulher, às vezes 5 horas da manhã, ir para talvez para uma estrada. Eu tenho visto cada vez, até o Roberto acho que também talvez pode falar disso, as mulheres optando para ir para o rolo, porque cada vez se sentem mais inseguras, inclusive para ir para a rua. Sim. Tanto por questões ligadas ao machismo, tanto por N questões também, por Sim. estar mais vulnerável Sim. ali, né? Como é que foi para você, Júlia? Porque a Júlia eu conheci ela andando de bike na montanha, aqui na Grande Florianópolis, né? Entendeu, né? Não, Ela na treinou. verdade, quando eu comecei uns anos atrás, bota 10 anos atrás, vai. Era bem mais seguro o trânsito. Não tô nem falando do quesito violência de alguém te assediar, alguma coisa assim. Era seguro o trânsito. Hoje eu já acho perigoso pelo quesito trânsito mesmo. De ser atropelado, alguma coisa assim. Do risco que tem, né? E não tinha. Nossa, pegava as estradas que a gente tinha aqui, as BRs da vida aqui, e a gente ia. Hoje em dia, eu passo de carro e falo, como é que eu pedalava aqui? Tipo, hoje em dia, zero condições. O primeiro pedal que eu fiz com a Juliana, nem sei se ela lembra, mas eu lembro, né? Porque, pô, eu fui pedalar, a gente fez aquela Varginha, Tá. né? Foi num tipo 30 de dezembro, assim, né? Sim. E, não, vamos, pessoal, vamos ali, vamos. Só 100 quilômetros, tá bom, cara. Quando cheguei lá, só subia. A Julinha, eu não via nem as costas dela, né? Ela e o Seco, o Luciano, aquela turma ali que treina com a gente ali, né? Eu não posso reclamar que eu sempre treinei muito com homens, né? Uhum. Então, sempre quando eu saí pra treinar, muitos ciclos de Ironman eu fiz ali com a galera na Ironmind, era eu e mais 4, 5 homens. Isso. Então, pra mim, não tinha risco nenhum, né? No lance violência que pode ter na madrugada, por exemplo. A gente saía pra correr 5 e pouco da manhã, só que era eu e mais 5 caras. Uhum. Então, eu realmente fui privilegiada nesse sentido, assim. Mas eu sei que acontece, sei que é difícil, sei que não... Hoje em dia tá mais difícil, realmente. Mas eu não passei muito por isso. E outra, Florianópolis, eu acho que é uma cidade ainda Amigável. amigável, relativamente segura, assim. Eu ainda saio pra correr às vezes 5 e pouco da manhã sozinha. Mas é aqui. Eu acho que em outros lugares não é bem assim. Tem um detalhe ali da Júlia que eu acho que dá pra falar, né? Que normalmente isso realmente é uma desvantagem, Rodrigo. Eu acho que tá super certo nisso. Eu acho que no Brasil, acho que no mundo, né? Essa questão da mulher ainda tem que vencer muitas barreiras para poder treinar. Mas, digamos assim, tá crescendo, né? Se a gente olhar para trás lá,
10% das atletas inscritas, depois 15%, agora chega a 20%, né? Tem provas de corrida, tinha uma prova de corrida noturna que teve esse ano aqui em Florianópolis que tinha mais mulheres do que homens, né? Bem mais, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante e elas estão ganhando mais espaço, né? E como hoje tem mais essa questão, eu não estou falando que é isso, né? Que foi essa a intenção, né? Mas isso é uma característica do Brasil, né? A assessoria esportiva é uma invenção brasileira, né? Então, as mulheres nas assessorias, o que elas têm? O grupo. Né? E o grupo dá essa vantagem. Mas uma característica da Júlia bem legal, que ela falou agora, né? É assim, ó. Para a mulher que é um pouquinho mais competitiva e ela consegue acompanhar os homens, que era o caso da Júlia, aquilo acabou, tipo, moldando ela para um nível mais alto, né? Então, assim, eu lembro dela fazendo ciclos de Ironman ali, e eu pedalava junto, assim, e às vezes era um circuito que a gente fazia, assim, eram várias voltas, né? E era um grupo, assim, às vezes 5, 6, né? E aí a Júlia, ela tava sempre ali, né? Na roda ali, mas ela tava sempre junto, num ritmo forte, né? Então, assim, o pessoal quebrava e ela não, né? Então, o pessoal, ela acabou se moldando, né? E acabou tendo uma capacidade melhor de treinar, porque acabava se, né? Eu tô junto com o pessoal, tem que acompanhar, né? Claro que não é nem para todo mundo, isso não é o ideal. Mas como ela tinha uma capacidade boa, controlava o que ela estava fazendo, sabia o que ela estava fazendo, o ritmo dela, né? Aquilo acabou sendo uma coisa positiva, né? Ela acabou pegando o aspecto positivo, mas para muitas mulheres realmente é uma barreira, né? Essa questão, assim, pô, treinar sozinha, né? O homem, tipo, vou treinar, ele pega e sai, né? E as mulheres, elas têm que pensar sempre nisso, né? Principalmente a questão do ciclismo, né? Você já passou por situação, Juliana? Você que às vezes treina, ou você É, tá eu, mais. eu não tenho performance, né? Então eu não Não, tenho mas de esses treinar amigos sozinha, fortes de para treinar, sair, né? de ter essa dificuldade, essa insegurança, né? Hoje mesmo eu saí para correr, eu tava lá no meio do parque, apareceu um homem assim vindo, já peguei o celular e digitei o 190, vai que, né? Pelo menos tá ali, e aí o cara passou do outro lado, mas o medo sempre existe, né? Ele tá sempre ali, e a gente, porque é mais fraca, né? O que que eu vou fazer se alguém chegar? Então, tem essa questão física mesmo, a compleição da gente conseguir ter a aptidão para, sei lá, né? Mas, enfim, a gente acho que acaba introjetando isso na rotina Que o e dá um treinar já é jeito, duro, e né? ainda para a mulher, ela tem uma segunda ou terceira dificuldade, duas ou três a mais ainda, É. porque tem essa questão É, física, tem a questão do do ciclo menstrual, machismo, tem a né? questão né, sei lá, da falta de cuidado muitas vezes, do assédio, enfim, eu acho que É, tudo isso, né? Então, eu acho que é um exemplo vocês que treinam, né, as mulheres de uma é. forma geral. E eu acho que fica aqui o recado, né, para os homens incentivarem, Isso. chama para treinar junto, muitas vezes. Uma vez eu vi a Fernanda Keller falando, ela saiu para treinar com o pessoal e ela era mais forte. E ela não deixou ninguém para trás. E ela fez assim, ué, mas você é mais forte, quem estava filmando, né? E ela falou, mas aqui não é uma contra-relógio individual. A gente saiu para treinar em grupo, a gente vai treinar em grupo. O ritmo do mais lento, para isso que a gente está fazendo agora, meio que vai ditar, porque você deixa para trás, fura um pneu, a pessoa se acidenta, Isso. não tem ninguém para olhar junto, né? E porque provavelmente fizeram isso com ela de alguma forma, porque ela conta que no Uhum. começo ela saía para treinar, acho que com o Armando Barcelos e, né? E o pessoal largava ela, ó, vamos deixar essa menina para trás. Só que ela ia forte até o ponto que aí fala, não, agora a gente viu que temos que respeitá-la. E aí de alguma forma eles esperavam ela, mas igual a Julinha, ela fazia força para não ficar É. para trás também, né? E aí vai ficando boa, Isso, né? mas eu acho que vale aqui um incentivo, acho que a todos, né, A gente tem a VAC, né, Roberto, que é legal, porque aí você está num ambiente controlado, todo mundo treina no seu ritmo, mas quando você sai dali, às vezes é ruim deixar alguém para trás, né? Eu fico incomodado, assim, para sair para treinar e deixar alguém, e eu sempre tenho isso na cabeça, né? Não é contra relógio individual, vamos... Às vezes até fica um pouco, mas vamos esperar, vamos fazer, é uma forma de Se incentivar também, consegue né? sair junto, a gente agradece, né? Porque Uhum. realmente faz diferença ter uma companhia, né, para treinar. Eu, particularmente, prefiro treinar com mais alguém, porque sempre é isso aí, né? Ou se machuca, ou tem alguma. E até para passar o tempo mesmo, né? Outro dia tinha que correr 1 hora e pouco lá. Você gosta de conversar, ou pelo menos ter
aquela outra pessoa, mas isso também é perfil. Mas, Ju, me conta assim sobre isso, essa tua percepção, então, dessa dificuldade da mulher, o que tu consegue, o que que tu diria para as atletas que estão querendo começar? Eu vejo muitas mulheres das minhas amigas, mães de amigos, né, que pensam isso, mas eu não, será que eu vou dar conta, o tempo, né, a minha saúde, como é que é a mulher aí? Porque tem a questão da mulher jovem, né? Então a gente tem as atletas aí que estão realmente começando, que eu vejo que elas têm muita disposição, né? Que daí conta a favor da mulher por conta, apesar dessas dificuldades, ela tem a disposição de ser mais jovem. E aí a gente começa, vai para a faixa depois dos 30, 30, 45, e eu acho que a gente pode dividir ainda daí da 45 para cima. Se puder contar um pouco, assim, como é que é a tua experiência de treinadora para cada, né, para essa mulher, como que tu fala para elas? Independente, tá? Até se é mulher ou homem, até boto isso. A melhor coisa que tem para um treinador é a pessoa dar feedback, conversar. É muito péssimo a gente passar o treino, a planilha, lá online, até ver lá que a pessoa tá fazendo, mas ela não dá um sinal pra ti. Não fala nada, não deixa um comentário, não fala nada por mensagem, enfim. Sei. Eu acabo procurando a pessoa, realmente pra saber, como é que tá? Tá indo bem? Tá fácil? Tá difícil? Porque é muito difícil pra gente progredir sem saber, né? E aí pra mulher, claro, é mais detalhado ainda. Então, assim, eu tenho uma aluna minha que, até recente isso, já passo treino pra ela faz muitos anos. E agora ela tá num momento que não tá rendendo muito. E é super normal. Tu vai ficar mais velho, vai ser cada vez mais difícil. Ou tu vai recuperar, vai demorar mais pra recuperar. Pode ser que até tu ainda consiga fazer os tempos que você faz, mas a recuperação já é outra. Ou daqui a pouco os tempos já não estão saindo como eram antes, e aí tu vai ficando frustrado. Mas é normal, acontece. Só que se tu não relata, se tu não fala, tu fica remoendo aquilo ali, meu Deus. Aí tu começa, sou ruim, não dou conta. Aí tu vai desanimando, desmotivando, e aí, obviamente, tu não vai querer continuar, né? Sim. Então, a coisa que eu mais falo, me manda mensagem, me fala. Me diz o que tá sentindo. Sim. Se eu não souber o que tu tá sentindo, eu não consigo... E aí é uma questão de ajustar. Tipo, essa semana não tá rendendo, então peraí, segura, vamos diminuir todos os treinos, semana que vem tu já vai ser outra pessoa. Um dia após o outro, né? A gente sempre... Um dia é ruim aqui, lá na frente pode ser que fique melhor. Não ficou? Então peraí, tá tendo alguma coisa estranha. Se tu tá 2 semanas aí cansada e a gente diminuiu, vamos investigar. Então, no caso da mulher, tem que ir mais nisso, assim. O homem já é um pouquinho mais tranquilo. Em geral, ele fala que tá cansado, dá uma segurada, na semana seguinte já tá melhor. Que aí não adianta, não tem como mesmo. Fisiologicamente falando, é um corpo muito mais fácil de entender do que o da mulher, né? E essa coisa da idade ali, não tem como, gente. É impossível não ter as mudanças. Eu mesmo passei por todas. Todas não, porque eu ainda vou passar por outras. Porque ainda, né? Eu tô aqui, ó. Eu lembro que eu tive a minha fase do 20 até o 32, que daí foi quando eu tive a menopausa precoce. Que tem mulheres ali que passam nessa fase e não sentem nada. Mesmo com o ciclo menstrual que às vezes não tá regular, mas tem gente que não sente nada. Eu senti. Então, assim, cada corpo é um corpo. Eu senti, tem gente que não sente nada. Eu senti, fiquei dos 32 até os 34 me recompondo. Levei 2 anos. Agora eu tô pra fazer 38. Ou seja, com 35 pra 38 que eu tô bem. Então, assim, quando eu tava com 32, eu tava pior do que eu tô agora. Agora eu tô ótima. Sim, então, assim, e provavelmente com 40 e poucos, 45, eu vou ter outra fase. Isso. E aí tu leva isso em consideração na hora de montar os treinos. Total. Porque não tem como. Só que, assim, é muito individual. Que é aquilo que eu falei. Tem mulheres que não sentem nada ali no ciclo, tem mulheres que sentem. E aí é individual, não tem como. Não tem como mesmo, assim. Tu até pode... que às vezes acontece, né? A gente tem uma prova-alvo que tá todo mundo na mesma prova. Então, vai todo mundo fazer o Ironman Brasil. Realmente, os ciclos de treino ficam parecidos. Mas aí que tem o lance de fala como é que tá, porque daí diminui um pouco. Vai ter o amiguinho lá, vai ter 100 km, mas de repente naquele dia tu faz 80. Não é esse 20 km aí que vai mudar o teu resultado lá. Talvez seja até bom, que daí tu descansa um pouquinho mais, recuperou, na semana seguinte tu faz o 100. Sim. Então, só que isso aí é só no feedback. E para quem não faz nada e quer começar, e tem medo até de começar, né? De procurar uma assessoria, de procurar um técnico, uma técnica... Conta aí como é que eu acho que
realmente difícil, não é? As pessoas acham que já tem que começar performando, que já tem que começar É correndo isso que 10 eu, quilômetros, é 20, isso que eu né? ia perguntar, que a hora que o Roberto estava falando ali, porque agora eu vejo um movimento também de pessoas que treinam pelo treino e não pela prova, né? Não Sim. pelo sprint, não pelo. E dá para fazer? Dá, né? Dá. Na verdade, é o ideal. Que é o que tu vai conseguir levar pro resto da tua vida, né? Que é o E tem que. idade para começar? Não, acho que a idade, ela depende muito dessa questão da maturação, né? O que que a pessoa tem, qual o objetivo dela naquele momento, né? A gente entende que, sim, o triatlon de endurance, ele capta muito mais aquele atleta perfil, né? Homem, aí depois que ele já está numa fase mais estável da carreira dele profissional, mas a gente vê, como tu disse, né? Mais jovens entrando, né? E estamos entrando por quê? Porque o esporte está se desenvolvendo, tem mais eventos. O jovem, ele é muito mais focado no evento, Numa né? Na resposta mais competição. rápida, Mas, por talvez, exemplo, né? olha que uma pessoa, sei lá, tá sobrepeso, tá com as taxas ruins, 45 anos, quer começar na corrida de rua e às vezes tem até Qualquer. medo de correr Sim. e procurar uma assessoria, porque acho É. que para ter uma assessoria é para quem quer performar. E o pessoal corre ali sem Muito pelo orientação, contrário, né? muito pelo contrário. Exatamente, a assessoria, ela é justamente para fazer essa transição. Essa transição entre você realmente não entender muito daquele esporte, né? Daquela modalidade ou daquele estilo, né? De vida, enfim, de modalidade de exercício de esporte. E ele vai entender, a assessoria, ele vai te dizer assim, ó, como que você faz, né? É justamente esse início que ali que é o ponto-chave. Tem atletas que já estão assim, tipo, tinha uma época assim que, tipo, dar treino pra Júlia é muito fácil, tu entende? Porque é só seguir a periodização. Claro que, né, ela dava feedback, a gente vai conversando, era bem assim, né, porque ela já tinha essa experiência, né? Mas pensa assim, uma pessoa que está começando do zero, a pessoa não sabe pedalar, não sabe nadar, nunca correu, né, tem aquele trauma da corrida, cara, é justamente ali que a assessoria faz toda a diferença. Não é lá Talvez no alto nível, né? tu É acha que a ali. pessoa, eventualmente, agora com todas essas IAs e, né, acesso à informação, eventualmente as pessoas até conseguem alguma, né? Qual seria a diferença? O porquê dessa de buscar ajuda profissional? Porque justamente foi onde a Júlia tocou no ponto certo. É, cada pessoa tem uma resposta diferente a esse estímulo. E esse estímulo-resposta, por mais que você também poderia, né, até usar a inteligência artificial, hoje eu não me senti bem e tal, ela não vai ter essa experiência que um treinador tem, de saber dizer assim, olha, tá, tu é mulher, teu perfil é assim, né, tu tá numa fase, né, menstrual. E tem coisas que são a que a gente chama de comunicação não verbal, né, que é o feeling do treinador, né, que a pessoa não vai te dizer, ela não vai escrever, né? Então, por exemplo, na inteligência artificial você tem que escrever o texto e tem que ser bem escrito. Ou você fala e tem que ser bem falado, né? O treinador, ele consegue sentir, né? Ele percebe, né, as nuances do próprio treinamento. Pô, ele vê o rendimento do treinamento está caindo, ele entende logo o perfil psicológico daquele atleta, que, pô, ele era uma pessoa sedentária, ele tem medo, né? Às vezes a pessoa tem medo da exposição ao esporte, né? Então, o que que a pessoa é? A pessoa é sedentária e aí você vai lá e diz assim, ó, vai lá participar de uma corrida. Pô, mas ela tá com sobrepeso, ela tem vergonha de chegar na corrida. Então, você não pode ir muito rápido com ela, mesmo que ela consiga completar a corrida. E aí, às vezes, ela vai sozinha. Ela vai querer Isso, correr sozinha sem orientação, né? sem orientação. E aí, Júlia, o que que seria de risco para quem vai começar a correr, por exemplo, sem orientação? Falando aí a coach Júlia. O clássico é lesão, né? Vai lesionar, alguma coisa assim, aí vai desmotivar. Que tipo de lesão? O que que você mais Ah, vê na aí, corrida. né? Não, na corrida é a famosa canelite, a famosa fascite plantar, uma dorzinha ali no joelho, ó, um quadril que já tá doendo, mas daí. Um tênis inadequado, às vezes acontece, né? A pessoa Quanto não sabe. mais cru a pessoa for, mais ela tem que falar com o treinador. E às vezes a pessoa tem vergonha. Tem muita gente que eu vejo que tem e essa não tem que vergonha, ter. né? E tem que começar, caminha, corre, não precisa começar correndo. Boa. Olha, né, Juliana, a gente tem agora o momento Iron Isso Mind, aí, né? né? O que que é Iron Mind? É mente de ferro, né? E por mais que a gente treine, por mais que a gente execute ali a planilha, né? O corpo, às vezes, ele pode sucumbir, pode alguma coisa dar errada, desde o suplemento até, enfim, o equipamento, um cansaço, enfim, algo que aconteceu. E aí, conta aí pra gente, Julinha, na tua vida, pode ser esportiva ou não,
numa prova ou num treino ou algum momento Iron Mind da sua vida? Ou seja, tava ruim fisicamente, tava horrível. E aí a sua cabeça teve que ter uma força mental ali, uma mente de ferro de fato, e que isso fez toda a diferença para você conseguir conquistar teu objetivo. Então, aí que entra a história do meu 10º Ironman. Isso aí que ficou de contar, É. né? Chegou a hora. Que, na verdade, o que acontece? Foi até recente, ano passado, 2025, eu larguei. Treinei super bem. Fisicamente já estava bem de novo. Treinei super bem. Porém, no dia da prova eu larguei. Comecei, nadei, saí da natação bike, mas zero vontade de estar ali. Zero. E fisicamente eu tava bem. Bike tava tudo bem, tava comendo bem, tava tudo certo. Zero problema. Tava Treinamos até juntos esse ciclo, inclusive. Tava até, acho que né? bem posicionada na prova, assim. Só que eu fui com uma cabeça muito, acho que talvez, sem valorizar ali o momento. Acho que por ter feito a prova tantas vezes, né? E aqui em casa, de fato, para mim o percurso já não é novo e tal. Mas eu tava sem vontade de estar ali. E aí no quilômetro 113, né, que tu vai e passa por Jurerê de novo, e aí tu tem que vir pra fazer a última volta. Eu tava indo pra Jurerê e falei, eu vou parar. Não tá fazendo sentido eu fazer a prova aqui. E parei, de fato, entrei em Jurerê, larguei a bicicleta ali. E é engraçado, porque às vezes eu falo pras pessoas isso, e aí a pessoa fica me olhando assim, mas, tipo, tu não se arrependeu, né? Eu falei, não. Eu achei que foi a decisão certa naquela hora, não tenho nenhum arrependimento mesmo. Assim como eu nunca tive de todas as fases que eu já passei no triatlo. E tudo é aprendizado. O que mais fiquei feliz naquele ano foi que eu vi que eu vou conseguir treinar pro Ironman de novo, que eu achei que talvez eu nunca fosse treinar de novo pro Ironman. E bem, com a saúde boa. E aí, não sei, no dia realmente a vontade não tava dentro de mim, eu ali daí parei, fiquei torcendo pro pessoal. Não saí dali, não fui pra casa chorar, enfim, não vi. Realmente a minha vontade era aquela e assim, o lance de tu durar no esporte é tu saber as fases que tu tem dentro dele. É saber falar não pro esporte até num determinado preciso. momento, talvez. Exato. E tu tem que estar bem, tu tem que estar leve, tu tem que gostar daquilo ali, tem que ser prazeroso. Mesmo sendo competitivo, tem que ser prazeroso. E pra eu estar tanto tempo nesse esporte, é porque faz sentido na minha vida, né? Mas você já se inscreveu para fazer o 10º Ironman em 2027, Julinho? Já. Ano que vem tamo lá. Não é obrigação, tem que ter vontade. E na hora tem que ser aquele dia. Aquele dia tem valor, né? Então, Exato. valorizar o dia pode ser pro lado bom e pro lado que não é tão bom. A pessoa tem que saber aceitar, né? Aceitar, inclusive, quando não é o dia, né? E o dia ali não era o dia assim, o vento, a chuva, o frio, Era não. o dia dela, né? Era o dia dela. Ela tinha que estar conectada com aquilo. Se ela não estava, foi ótimo, isso aí. Muito bom, Júlia. Muito legal, muito obrigada, Júlia, por compartilhar aí toda a tua história. Eu acho que ajudou muito, né, para quem vai assistir, quem está nos assistindo. É uma inspiração, assim como é uma inspiração ter o Rodrigo Jorge aqui, grande atleta com a gente também. Obrigada, Roberto, por, né, Obrigado. compartilhar e vamos continuar, né, trazendo mais histórias inspiradoras. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Se quiser continuar nos assistindo, assina aí o canal. E queria agradecer, então, deixar um mimo aí para vocês, dos nossos patrocinadores, para quem curte um cafezinho, né? E até a próxima. Obrigado aí, Ultra Coffee. Obrigada. Fechou?